Aí verifique, gente, que eu estou iniciando a gravação. Se vocês saírem da sala, retornem de novo, tá? Porque está dizendo aqui que está querendo remover. Então, então iniciou a gravação. Então, novamente, sejam bem-vindos. A gente vai dar hoje sequência às aulas, né? A gente vai falar hoje sobre o slide 5, tá? E aí vocês fiquem à vontade em perguntar, ligar o microfone, colocar aqui no chat, tá? E se eu tiver muito rápido, vocês podem parar, pode ligar o microfone, falar, pedir esclarecimento melhor num tema, numa informação, tá bom? Se eu não souber responder agora, eu vou buscar essa informação em outras fontes, digamos assim, de forma que vocês realmente absorvam esse conteúdo, absorvam essa ideia que faz parte, né, da trajetória aí, de informações técnicas para vocês aí atuarem como profissionais da área ambiental, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre a gênese do solo, tá? Hein, pessoal, como eu falei, eu vou desligar minha câmera, tá? Justamente por causa da internet que não está muito boa, tá bom? Qualquer coisa a gente liga novamente. Aí, se quiserem tirar dúvida, fiquem à vontade, tá bom? Então, esses slides, assim, do início da história, da construção do solo, que a gente fala de gênese do solo. Mas não é só esse assunto, né? A gente vai ver também um pouquinho sobre as técnicas de coleta de solo. Eu coloquei lá um vídeo lá no grupo para vocês e coloquei também no Cigarra, já está tudo lá cadastrado. Que a gente faz conta um pouco de que forma, né, é feita a coleta e quais objetivos, né? Então, a gente ter uma informação específica do solo, seja ela para cultivo, qualquer finalidade, plantar, por exemplo, uma horta, plantar uma pino, eucalipto, ou qualquer outra essência, plantar uma pastagem, recuperar uma pastagem, a gente precisa ter informações, né? Para a gente poder saber se aquele ambiente está precisando de nutrientes, para ele poder a planta se desenvolver, né? Que ela precisa lá da comida, né? Ela precisa lá do nutriente para ela crescer. E se você for fazer lá uma análise para fazer uma construção, né? Também tem que fazer a coleta do solo, mandar para o laboratório, justamente para ver se aquele solo tem resistência, se ele está numa área alagada, né? Para poder realmente fazer a fundação da construção. Então, basicamente, tudo que tem no solo, em qualquer forma, né, precisa de um estudo, de uma análise para poder fazer qualquer empreendimento. Tá? Então, a gente vai estudar a parte, digamos assim, teórica e algumas ideias aí de como é constituído o solo. Tá? Eu estou misturando assim, uma coisa bem, vamos dizer assim, que seja bem real, bem prática, né, que a gente vai usar, que vocês podem usar, podem fazer a coleta do solo, podem enviar para o laboratório, podem vir essa análise e aí vocês, digamos, orientar o agricultor. São bastante informação, né, gente? Aí, como eu falei, se vocês acharem a necessidade de eu pegar uma linha assim e dar uma destrinchada melhor, a gente segue essa linha, tá? Eu estou pegando uma linha geralzona, tá? Mas se vocês tiverem a necessidade de mais detalhes, a gente retoma aí a direção, tá? Da aula ou da direção do curso, tá? Deixa eu ver aqui o primeiro slide, né? Passei aqui. Então, a primeira situação, de forma geral, né, generalizada aí, é como é que é composto o solo. A gente falou de nutrientes, né? Quais são os nutrientes, digamos, que eu estou falando, né? Nutrientes seria os nutrientes minerais e orgânicos, né? Que a gente comentou aí em outras aulas, né? Por exemplo, o solo tem o N, que é nitrogênio, o solo tem o P, que é o fósforo, tem o K, que é potássio, tem o Mg, que é magnésio, tem o Ca, que é o cálcio, ou seja, toda aquela, digamos, tabela periódica, né? Então, lá nós temos diversos minerais, né? Que compõem o solo. Diversos nutrientes, né? Que compõem o solo.
Então, de forma geral, o solo, né, como a gente tem aí no nosso quintal, tem debaixo dos nossos pés, ele é composto por três situações, digamos assim, que seria o mineral, a matéria mineral e a orgânica. O que seria essa mineral que eu acabei de falar, né, que é nutriente, NPK, magnésio, cálcio, ferro e outros, né? Assim também como a matéria orgânica. Ó. O que seria essa matéria orgânica? Resto de folhas, resto de animais mortos, né, que tem assim, na floresta, tem, digamos, aí na área ribeirinha, lá na Ceisal. Então, lá tem muita folha, também animais micros, né, pequeninos que a gente não consegue ver, e também alguns animais maiores. Então, eles vão morrendo, eles vão se voltando para o solo. Então, isso vai se transformando na matéria orgânica. Ok? E como nós sabemos também, para ter um solo, ela precisa ter água. Né? Então, se o solo não tem água, não é solo. Né? Então, se eu pego lá um pedaço de terra, por exemplo, não tem água, ele não é solo. Ele é, digamos, uma rocha. É uma coisa lá, uma pedra, digamos assim. Então, ele não é o solo em si. O solo precisa ter esses três materiais aí, ó, que agora seria o ar. Ou seja, para mim ter uma composição que eu posso falar de substrato, chamar de solo, chamar de composto, eu tenho que ter os minerais e orgânicos, tenho que ter a água e tem que ter, digamos, buraco, né, naquele solo, para ele poder fluir lá o oxigênio, que também faz parte, o oxigênio, o nitrogênio, que são gases, né? Eles têm que estar presentes lá naquele solo para eles poderem ajudar lá qualquer tipo de situação, alimentar, por exemplo, uma árvore, dar sustentação para uma construção e assim vai, né, a composição aí do solo. Se cair na prova, quais são compostos o solo? São esses três aí. Estou considerando mineral e orgânico apenas um segmento, tá? Aí tem digamos, a teoria, né? Então, a matéria orgânica, como a gente falou, é composta pelas raízes, pelas folhas dos animais e pela fração sólida, digamos assim, que seria os minerais, como eu falei, nitrogênio, fósforo e outros 17 elementos essenciais para a planta. A água, como a gente já sabe, de forma líquida. O ar, de forma gasosa, né, como tem o nitrogênio, né, que ele está livre, né, no ambiente, o oxigênio. Se o nitrogênio estiver lá na raiz, formando uma simbiose, digamos assim, né, formando lá uma bolinha, então ele está lá na forma sólida, já, ele já está lá embutido lá naquela raiz. Né? Então, se a gente tiver agora aqui, né, a gente está respirando, né, nitrogênio e oxigênio está livre, ele não está pegado em nada, né, ele está lá solto, então faz parte. E o ar, né, é isso que a gente está falando, essa parte gasosa aí, tá ok? Então, essa é a composição aí do solo, bem tranquilo, né? E aí, por isso que a gente ouve algum termo, né? Às vezes por aí a gente ouve falar, o solo basicamente tem três fases, ele é um sistema, né? Porque ele faz parte ali de uma composição. Ele é um sistema, digamos, trifásico, porque ele faz essas composições, como eu falei, né? Ele não tem como dizer, eu tenho um solo, mas não tem ar, então ele não é solo. Eu tenho um solo, não tem água. Então, ele não é constituído como um solo. Para vocês terem uma ideia, aqui embaixo tem um gráficozinho, né? Uma cor azulzinha, acho que é lilás, um verde e um vermelho. É o único que eu estou enxergando aqui. Então, a gente percebe que esse verde aqui, ó, ele tem a maior composição aí digamos assim, do substrato, da composição do solo. É notório isso, né? Se a gente pegar lá, for lá no quintal pegar uma mão de terra, a gente vai ver que a maior parte ali realmente é parte sólida, né? É um mineral, digamos assim. Aí, basicamente, a gente não consegue ver água em alguns, né? Com uma parte muito pequena, ou às vezes o ar, né? A gente às vezes aquele solo ali não, ele está meio muito compactado, né? Então ele não tem quase ar. Então, esse gráfico aqui ele é bem interessante, né? Então, e aí uma pequena parte da composição, né, da matéria orgânica, né? Justamente é isso, né? E basicamente a gente não tem muita folha no solo.
eu estou falando de forma geral, né? Claro que tem algumas regiões que tem muita matéria orgânica, mas de forma geral, o solo em si ele não tem grande quantidade. Por isso que a gente precisa estar colocando adubo, né? Está colocando matéria orgânica, está colocando folha lá no meio da sisal, né? Para ele gerar nutrientes, no meio da horta, no meio do aquele material, digamos, aquela matéria morta, justamente para proteger o solo e dar comida também, né? Então, de forma geral, aí, o sistema é trifásico, porque ele é composto desses três produtos, digamos assim, né? Tranquilo? Só para relembrar aí o que a gente viu aí no slide anterior. E aqui, uma imagem, né, que a gente já viu, né, sobre o perfil do solo, né? Sobre, por exemplo, os horizontes do solo. Quem ainda se lembra ainda quais são os horizontes que é composto de solo? Alguém se lembra aí? Pelo menos um horizonte. Horizonte tal. Horizonte A, por exemplo. Qual é o outro horizonte que nós temos? Escorriqueiro, por exemplo. Essa imagem, nessa primeira imagem, onde tem link rocha, rocha recém-exposta. Nós temos aí o quê? Qual digamos, o perfil, qual a camada que basicamente que ela é quase que 90% somente de uma camada, que é a camada qual? Estou ouvindo, hein? A camada R, né? Que é aquela camada R de rocha. Podemos ter lá a camada A, como eu falei, camada O, camada H, camada B, camada C, né? Ou seja, se eu tiver um local lá que ele tem basicamente somente rocha, como está nessa primeira imagem aqui, ó, ela é uma rocha, um solo, digamos, novinho, porque ainda não se transformou em solo, não tem as outras camadas, por exemplo, os outros perfis, né? Ela tá bruta, digamos aqui, ou seja, essa é uma rocha nova, né? A gente pode pensar assim, ao contrário, essa rocha é muito velha, né? Só tem rocha. É o contrário, porque agora que ela vai começar a se transformar em solo. Agora que ela vai começar a juntar, digamos, aquela parte onde vai passar o oxigênio, onde vai estar mais rico de orgânica, né? Como vocês estão vendo na imagem aí, ó. A imagem ela tá dando uma ideia aí, por exemplo, que está aumentando aí, digamos, um outro perfil. Aqui já apareceu o perfil A, ó. É uma camada, digamos, com um pouquinho de matéria orgânica e com minerais, por exemplo. Inclusive a cor já vai diferenciando aí, ó. Então essa rocha ainda está muito velha ainda. Aí vai para outra, onde já aparece o horizonte A, o horizonte B, e já o horizonte onde tem a rocha. Rocha, lembre-se que rocha não é solo, é só uma pedra, digamos assim. Não tem esse termo pedra na literatura, né? Rocha é rocha ou é as outras coisas. Então aumentou mais aqui nessa terceira imagem aí, ó. Onde está meu mouse aqui? Não sei se vocês estão chegando no meu mouse. E aí nas outras imagens vocês vão vendo que vai aparecendo outros perfis, outras camadas, né? Camada E, camada B. O C ele já vai reduzindo significativamente, ou seja, essas áreas elas já vão sendo mais propícias para diversos cultivos, né? Para já estar se formando uma floresta, porque já vai ter como a raiz, ela, a cultura, né? Ela já começa já ter um ambiente, né? Para a raiz já estar entrando, né? Para estar absorvendo lá nutrientes. Vocês vejam aqui que nessa primeira rocha aparece só o link, né? É como se fosse um limo. Ele é bem fininho, né? Então, na imagem a gente percebe aí que ao longo dos anos, isso aí são milhões de anos para se chegar, por exemplo, aqui a esse solo bem organizado aqui, ó. A última imagem aqui onde tem a parte A, o perfil A, aí dentro do A, né, a gente sabe que tem o horizonte O, né? E aí nós temos já lá embaixo já um horizonte já misturado com AB, né, com B, aí já tem uma parte bem consolidada de horizonte B. O horizonte B ele é rico, digamos assim, em óxido, né, de ferro, de alumínio, de manganês ou calcário, né? Ele já tem nutrientes, né, inclusive, que a planta pode absorver. E aí reduz um pouco, né, digamos assim, essa redução da rocha, tá, do R, ela é meio que imaginária, tá? Porque isso vai depender muito de cada região. Tá bom? Então, às vezes a rocha está lá aflorada lá. A rocha que eu falo, né? Aquele perfil R, né?
que a gente fala de rocha, tá? Então, ao longo dos anos, o solo vai se desenvolvendo, né, com o aparecimento de diversos fatores, né, que a gente vai ver depois aí, que seria a questão do intemperismo, né? São termos que vocês já ouviram, né? Lá na geografia, na biologia, a gente vai relembrar alguns termos aqui, às vezes fica mais leve no entendimento. Mas aí, se vocês acharem a necessidade, tá, de colocar algo a mais, a gente fica à vontade, tá? É bem-vindo, tá bom? É muito bem-vindo, inclusive, a participação de vocês. Então, digamos assim, a origem, né? E essa formação desse solo aí, o que é que faz ao longo dos anos um solo ele se consolidar, ele está com mais matéria orgânica, ele está lá com o perfil dele, digamos, A e B bem maior, o que faz, digamos assim, ter regiões que tem petróleo, tem regiões que tem minerais, digamos, de alto valor, né? Então, basicamente, é essa transformação aqui ao longo de milhões de anos, que seria a transformação da rocha com o ambiente, né, que está na atmosfera, digamos assim. E esse ambiente, essa relação aí de rocha e atmosfera, ela é devida a esses fatores, que são fatores físicos, fatores químicos, os fatores junto, físico-químico, fatores biológicos, que são fatores que compõem o chamado intemperismo. Ou seja, digamos que tem uma região que tenha muito vento, aí o vento bate na rocha, ele vai quebrar, ele vai, digamos assim, desagregar aquela rocha, e ele vai levar aquele pedacinho de sedimento para outro local. E naquele outro local vai surgir um outro tipo de material, um outro tipo de rocha, né, por exemplo, por exemplo, a formação das praias, das dunas, aqui na nossa região, formação das várzeas, né, daquela lama, né? Então, tudo isso são processos que, na verdade, o processo em si não é só o físico, né? Não vai só ter vento, né? Não vai ter só pressão. Pode ter também uma acidez, pode chover, né? Pode sofrer uma reação, então já vai ter o processo químico. Aí pode ser também um processo biológico, porque vai morrer um animal, aquele material vai se misturar, enfim. Então, os processos, basicamente, eles podem ser meio que conjuntos. É de forma teórica, né? Os livros eles fazem essa separação para melhor a gente entender algumas ideias, né? Por exemplo, quais são os processos físicos, químicos que tem, né? Basicamente só essa divisão. Mas na realidade, na prática, a gente sabe que é muito difícil fazer essa divisão. Tá certo? Tá ok? E esses processos, como a imagem fala aqui, né, formam o solo. Nosso solo aí, né? Aí tem diversos autores, né? Assim, a parte geográfica, geológica, tem muita gente que estuda isso, justamente porque um grande mercado, né, para essas questões. Por exemplo, se a gente pensar aí na Vale, que está aqui do nosso lado, né, na Hidro, né, lá na Alcoa e Rio do Norte, enfim. Então, vocês sabem que o Brasil, né, ele é um grande exportador de mineral. Justamente porque antes, né, não tinha muita questão ambiental, né, era meio que livre, que solto, então essas empresas se estabeleceram aqui. Porque, por exemplo, no Japão, Estados Unidos, o negócio é mais complicado em relação à extração dos minerais, porque gera um impacto muito grande, né? E aí o pessoal se deram bem aqui, né? Principalmente aqui no Pará, que tem uma riqueza muito grande. E aí, com isso, favoreceu muito estudo, né? E até muito ambiente de trabalho. Então, de forma geral, aí o branco, né? É até uma literatura antiga, né? Mas é uma ideia assim bem mais fácil, mais leve de a gente compreender, por exemplo, né? Então, o temperismo é um conjunto de processos, ó, repetindo aí, físico, químico, biológico, físico-químico, né? Que em conjunto atuam sobre a rocha. Não é sobre o solo, aquela rocha, aquela pedra, né? Que ele vai quebrar ela e ela vai se transformando em outras rochas, como a gente vimos lá no início do curso, né? Transformação da rocha basáltica, arenito, se transforma em outra rocha, né? E assim elas vão se dividindo, né, por processos aí de pressão, temperatura e os processos intempéricos, né? E aí elas favorecem a esse processo, ok? E aí é claro, né, por que, digamos, no Pará, né, nós temos uma riqueza de bauxita, uma riqueza, por exemplo, como agora descobriram, né, uma recente jazida bem importante aqui no Pará, que foi a jazida de
no caso que a gente está falando aqui de nutriente, né, foi o potássio, né, que ele é basicamente exportado aí da Europa, de outros países. E aqui na Amazônia foi encontrada essa jazida riquíssima. Isso daí pode gerar muita riqueza para o Pará, muita riqueza para o Brasil, porque já está mais próximo aqui, né? Então, o potássio é um dos elementos fundamentais lá do chamado NPK, né? Que o potássio é aquele casínio. Tá? Então, ele foi descoberto, só que a extração dele é muito mais difícil, complicada. Estou estudando aí, estão correndo atrás aí, mas com certeza a extração vai valer a pena, né? Tendo em vista que o Brasil em si não tem esse material. Agora tem que saber, né, como é que vai ser a logística e tal, isso daí vai interferir. Também aqui nós temos dois exemplos de rocha, de pedra, rocha, né? Estou falando pedra, mas não tem na literatura, é rocha, tá? Então, uma rocha de arenito, que ela pode sofrer algum processo aí, digamos, pressão, temperatura, e aí ela vai se transformar em outra rocha, né, que seria, a gente pode considerar uma rocha sedimentar ou uma rocha metamórfica, né? Porque ela é um outro tipo, que inclusive pode ser feito em laboratório, né, usando pressão, alguns equipamentos. O basalto, né, se transforma, digamos, na caulinita, que é um material rico aí em calcário, né, em nutrientes, né, para o uso, né, da agricultura, mas também aí para o uso da construção civil, né? Por exemplo, nós precisamos de cal para pintar parede, para misturar lá no cimento, né? E aí a gente tem uma riqueza muito grande, né, de jazidas, né, na nossa região aqui. Eu sei que eu morei em Itaituba, lá tem a Cal Pará, então não faltava cal lá, né, para tudo quanto é lado, até para a gente fazer usava as britas de calcário, né, fazia um pátizinho, né, colocava a brita lá e ficava bonitinho, que era muito que tinha, né. No Pará todo tem várias regiões que são ricas em calcário, ok? E aí a gente começa a falar do intemperismo, tá? Eu vou não ser tão lento aqui, porque a gente já está tendo essa ideia, né? É só para a gente guardar esse conceito e, por exemplo, fazer algumas reflexões em cima da ideia, né? O físico, por exemplo, que seria mais ou menos o físico e o que está relacionado com ele. Se cair numa prova, né? Qual é o, a estrutura, né? O fenômeno que leva, né, ao fenômeno do intemperismo físico. Então, como eu falei, né? Basicamente a temperatura, tá? A pressão, né, em relação à altitude, né, ou a diminuição da temperatura. Né? Quando a gente fala em temperatura, parece que eu estou falando só em altas temperaturas, mas não. Quando ela tem baixa temperatura também, ela promove alguns processos aí, tá? E com isso ela vai ajudar a que a rocha, né, que ela se desagregue, né, que ela, digamos, ou compacte, né, ou ela quebre por esse fenômeno. Imagina a gente colocar aí uma rocha para aquecer. Ela vai derreter. Ou se eu colocar ela em um frio muito forte, ela vai ali também sofrer um processo, né? Porque não é natural, por exemplo. Né? E aí é com esses tratamentos, né, que se faz outra rocha de forma, digamos, artificial, né? Então aí, digamos assim, o quartzo, né, que a gente usa muito, né? Ele até no dia a dia, né? Às vezes ele está misturado lá no mármore, né? A gente consegue observar na nossa residência, né? Então, aí, se ele tiver exposto aí a uma alta temperatura, com certeza ele vai dilatar, ele vai quebrar, ele pode até se transformar num outro material. Né? Então, esse é o principal processo do fenômeno no filtro. Eu coloquei aqui em relação à mudança de temperatura, tá? Em relação ao químico, né? Então, esse químico aí é em relação às próprias reações químicas. Por exemplo, num processo, vamos imaginar, de alta acidez, que é comum, né? Os solos no Brasil, o solo do Brasil é ácido. Então, ele não é bom esse solo sendo muito ácido, porque as culturas não chegam muito à acidez, não. Como é que eu analiso a acidez? Em relação ao meu pH, né? Se meu pH estiver lá 3, 2, ele está ácido, né? Não está bom. Se ele estiver lá próximo a 7, aí ele já está bonitinho, mais ou menos. Então, com acidez, por exemplo, né, é uma situação, mas pode ter outras alterações químicas por outros processos aí, né? Por exemplo, se aquela região está lá no ambiente, digamos assim, com muito óxido de carbono, por exemplo,
muito carbonato ou muito calcário, ele vai ter uma mudança também, isso vai ajudar a mudança. Tá? Então, se a gente pensar em reações químicas, é muito que vem. Então, não dá para, digamos, para a gente separar aí, né? Então, por isso que os temperismo químico ele promove as reações químicas, então, de forma geral. E com isso vai alterar, obviamente, aí as rochas. Ali dá exemplo também aqui de uma olivina, ela pode se transformar uma piroxigênica, né? Num piroxigênio, é um tipo de rocha, que, digamos, é rica em ferro, rica em óxido de alumínio, né? Então ela tem ali uma composição de algum mineral aí que vai dar essa característica para ela, tá? Então a própria água também, né, ela pode gerar aí uma mudança, né? Porque na verdade o frio, né, que eu não me falei em relação ao frio, né, a água ela vai se cristalizar, né, e vai mudar a forma cristalina do mineral, etc. Mas de forma geral, né, se tiver lá ambiente ácido ou com excesso de carbono, né, principalmente carbonatos, óxido de carbono, né, dióxido de nitrogênio, e tudo isso vai trazer essa mudança. Tá, gente? Vocês estão entendendo, vocês estão acompanhando, gente? Parece uma metralhadora aqui, vou falando doidado, né? Então me pare aí, tá? E fique à vontade, tá? E aí, digamos assim, um fenômeno biológico. O fenômeno biológico é em relação a seres vivos, que a gente falou logo no início, né? Por exemplo, a morte dos animais, né, da vegetação, aí ele vai gerar um tipo de material, né, um tipo de estrutura. Por exemplo, o carvão mineral, né? Então ele está aí em regiões, por exemplo, no subsolo, né? Onde milhões de anos tinha vegetação, e aí pela pressão, né, pela força, né, da, da terra em cima daquele material, da pressão, aí ele se transformou no carvão mineral. Tá? Ou, digamos, o dinossauro, né? Um monstro, aí morreram, e aí, em alta pressão, ele gerou, de repente, um petróleo. O pessoal diz que o petróleo vem disso, né? Então, o petróleo ele vem de um processo, digamos, biológico, né? Por isso que a gente encontra. E depois que descobriram, né, o petróleo mudou a realidade de muitas coisas, né? Por exemplo, os pneus, né? Que agora é tudo de petróleo, as ruas asfaltadas. E aí, basicamente, a extração de seringa, né? Como era uma tradição aqui no Pará, foi extinto, né? Não tem mais utilidade, porque já tem o petróleo. Então, de certa forma, o petróleo é uma riqueza, ele é um mineral aí riquíssimo, que tem muita jazida, cada vez estão descobrindo, né? Mas a gente sabe que o petróleo ele é um produto não renovável. Vai acabar um dia, né? Não sei se daqui a 1 milhão de anos, né? Mas as reservas se esgotam, mas de certa forma a pesquisa tem avançado, principalmente aqui no Brasil, né? Com a história do pré-sal, né? Que são jazidas muito profundas, e a gente tem lá uma riqueza desse desse material, né, que, segundo as pesquisas, apontam que ele vem de um processo mais direcionado biológico. Mas é claro que não é só isso, né? Tem pressão, tem outros fatores aí também que levam a essa questão. Mas, de forma geral, de forma assim, mais simplista, né, mais básica, o temperismo biológico ele vem através aí dos seres vivos, tá bom? Aqui só uma imagem, né, digamos, de um ciclo, né, de uma floresta, por exemplo, né, que pela movimentação dela, ela está de forma cíclica, de forma fechada, né, no processo biológico, né, que ocorre, que deveria, né, ocorrer naturalmente. Aí, com a nossa intervenção para plantar alimentos, para comer, né, para plantar horta, para plantar o açaizal, para plantar lá feijão, milho, a gente acaba tirando, né, essa vegetação e com isso vai ocorrer diversos processos aí no solo, né? Também aí afetando aí a vida, né? Afetando aí até a gente, né? Pela oferta de alimento, pela oferta de materiais, né? Pela oferta de, digamos assim, um ar mais limpo, né? Então,
Além desses processos naturais, dos temperíveis, nós temos aí o processo que o homem, que nós, né, animais racionais, né, tem provocado aí para a natureza, né, tirando aí as aves. Por exemplo, se eu pensar numa coisa básica da nossa realidade aqui, que eu já vi, eu já andei em algumas propriedades e percebi isso, o pessoal aí que está colhendo açaí, né, só está achando que se tiver árvore de açaí, o solo está de boa, o solo está tranquilo. Aí ele tira todas as árvores, tira lá o cedro, a endirobeira, deixa só o açaí lá bonito, né? Só que ele está cometendo, trazendo um problema para ele, né? Porque o solo ele não é propício, digamos assim, o solo daqui da Amazônia, principalmente, né? A gente pensar em Amazônia, né? Ele é uma riqueza de árvore, de várias coisas, né? Se eu tiro todas as andirobeiras, por exemplo, vai morrer algum bicho lá, algum animal que não vai estar mais naquele ambiente. Aquela raiz que segurava, né, que mantinha a estrutura do solo, pode ser que ela não aguente mais. Ou seja, vai acabar não adiantando deixar só acezeiro. Essa produção, por exemplo, pode ser curta. Ah, mas como é que eu vejo isso? Eu posso imaginar aí, digamos. O caixa, né, do açaí pode estar menorzinho, ou tem poucas carocinho, ou aquela estipe da cinzeira vai ficar fininha. Tudo isso em consequência porque mexeram, né, na estrutura lá daquela área, e isso aí vai trazer algum prejuízo, né, com certeza, porque o solo não é propício para ficar lá só com acezeiro, por exemplo. Estou dando um exemplo, tá, gente? Mas de repente vocês vão ver área de soja, área de milho, área de não sei o que aí vocês vão ver que o solo vai estar frágil, vai estar daquele negócio lá, né? Qual é o material? Do adubo. Aí o cara vai ter que comprar agora adubo para colocar lá. E aí vai acabar não tendo, digamos, aquele retorno esperado. Vai ter muito açaí, né? Vai vir a tiaba, né? Eu quero tirar uma porrada de rada de açaí, vou tirar todas essas mirobeiras daqui. Mas aí pode ter um problema lá na frente, tá? Aquele grupo do sistema agroflorestal, tá, gente, que nós separamos aí ontem, pensa no açaí, pensa aí nesse processo, né? Para avançar mais aí, né, nessa temática. Aí, a gente, tem umas informações aí, ó, uma coisa natural que a gente vê todo dia, né? Por exemplo, as folhas vão caindo, aí ela é uma comida, digamos, para a própria planta ou para aquelas plantinhas que estão no lado, né? Então, ela vai gerar uma ciclagem de nutrientes, né? O que é ciclagem? É isso, né? A planta morre, a folha cai, a planta fica velha, a planta fica na senescência. Olha aí esse nome novo aí, senescência. Significa que aquela planta está velha. Tá? Ela já está produzindo ao máximo que ela estava lá, e aí começou a cair a folha. A planta estava na senescência, caiu as folhas, mas as folhas foram novamente se tornaram uma comida. Vocês percebem na imagem aí, né? A raiz aí tudinho, né? Espalhada aí, pegando a comidinha aí, né? Do nutriente, que aí se transformou em matéria orgânica, aí se quebrou tudinho e transformou, digamos, no nitrogênio, no potássio, no fósforo, né? E aí, se a gente intervir isso aí, a gente vai ter problema. E aqui no subsolo, vocês percebem raiz. Então, a água, né, se ela tiver bonitinho o solo, né, não tiver declividade também, né, ela vai infiltrando também, vai gerando comida lá para a planta. Porque aí o nutriente ele tem que estar misturado na água, né? As árvores, elas chupam, né? Através de processos, né? Mas tem que estar molhado com a água aí para ela poder sobreviver. Aí vai tendo a ciclagem, né? Vai caindo, tal. Até chegar um processo chamado aqui, ó, lixiviação. Vocês já ouviram nesse termo, né? O solo está lixiviando, está percolando, digamos assim. Então, esse lixiviando nada mais é do que arrastando, né? Aquela terra, arrastando lá junto com ela, levando, né, os nutrientes, tá levando embora lá o potássio, que ele é muito móvel. O nitrogênio também, né? Ele é muito volátil. Se ele tiver excesso de água, né? Se ele não tiver aquele solo não for forte, ele vai pegar o beco, né? Vai logo cair fora de lá porque não tem lá ambiente para ele ficar lá, né? E outros nutrientes também, né? Que eles têm essa fragilidade, né? Se cair muita chuva, cair aquela gota lá muito forte, não tiver árvore para quebrar lá a força, né? E aí a água pega e leva todos eles embora. Então, por isso que a gente tem que manter a floresta em pé, por isso, né? Não é porque está bonitinho, né? Mas é porque o solo ele precisa dessa sobrevivência. Senão as pessoas que tiraram vão pagar muito caro no adubo.
Não é tão barato, não, né? E ainda tem esse processo, né? Eu pego lá, compro lá 10 toneladas lá de NPK. Tô bonitão, ricão, né? Vou lá e coloco. Mas aí não tem proteção, aí chove, ó, leva tudinho. Principalmente o fósforo. O fósforo não, mas o potássio ele pega logo a mala dele e cai fora. O fósforo ele ainda fica no solo um bom tempo. Mas aí não adianta só ter o solo, os fósforos, né? Ele precisa dos outros. Porque se o fósforo ficar lá sozinho, lá isolado lá, aí o alumínio vem, dá uma bocada nele e mata ele também, aí sobrepõe o alumínio. O alumínio não favorece o crescimento de raiz de nada, ele só faz merda, ele só traz problema, né? Ele é cruel esse alumínio, tem que dar um pé na bunda nele porque ele prejudica o solo. E outros materiais aí que a gente não vai discutir bastante, é só para a gente ter uma visão aí sobre essa questão da preservação, né? E para isso, né, gente, a gente precisa, digamos, saber de algumas ideias, de algumas técnicas básicas, né? Para a gente entender o solo, né? Como é essas técnicas básicas? Pelo menos, gente, eu gostaria que vocês saíssem dessa aula de hoje ou com algo na mente para fazer a coleta do solo. Eu acho que já seria assim uma coisa bem importante que a gente poderia ter para a gente, porque a gente pode auxiliar o agricultor a fazer a coleta do solo e a gente caminha para o laboratório, né? Então, isso daí eu acho que seria o mínimo que a gente poderia ter como técnico, né? Tinha alguém entrando aqui, mas eu acho que caiu aqui. Tá? Então, de certa forma, gente, a coleta do solo, eu fiz agora recente, a gente sente na pele. Aqui na nossa região, né, que eu tirei aí o solo do açaí, eu penei, gente, quase passei mal. É porque é muito ruim, eu não estava com uma ferramenta certinha, né, estava com facão, eu tenho que tirar o perfil do solo ali, né, no máximo 20 centímetros, e aí eu dei uma suada boa, né, porque dentro do mato é muito quente, né. Então eu dei uma cansada aí, boa, né? Só para fazer a coleta. A gente vai explicar mais ou menos como faz. E aí eu mandei para o laboratório, me pediram R$ 100. Na verdade, que eu mandei lá para Goiás. Só é mais barato, mesmo pagando Sedex. E aí eu pedi para um colega meu fazer, né? Que ele é engenheiro ambiental lá de Santarém, tem um laboratório. Me pediu o dobro. 200, 200, R$ 190. E isso não foi as análises completas que eu precisava. Então eu digo, então eu vou mandar para Brasília. Eu não vou fazer aí. Então, para se fazer análise de solo é um processo caro. Desde a coleta, que a gente não vai coletar de graça, né? A gente vai pedir uma graninha, e ainda vai ter que fazer análise, né? E quando volta, o agricultor talvez não saiba aplicar lá o adubo, e a gente tem que dar uma ajuda lá. Eu acho que vocês também têm que tentar entender aí algumas técnicas básicas para a gente aprender, né? Então, aí, interpretar essa morfologia do solo é um desafio ainda maior, né? Porque depois que vem a análise, né, a gente deveria mais ou menos entender o básico, né? A gente poder dizer, olha, coloca tanto disso, fazer um cálculozinho meio maluco aí, mas já tem aplicativo, né, que faz isso. Geralmente o pessoal da agronomia eles encabeçam esse tipo de orientação, mas quando a gente manda fazer a análise, nós já pedimos uma recomendação agronômica, já vem lá dizendo qual é os adubos, tudinho que aplica e tal, 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 tal. Tem que saber só como aplica. Mas também, além dessa morfologia do solo que a gente está falando, né, a gente pode também fazer análise da folha, né, que seria a análise foliar. Aí também é uma outra análise que se torna mais cara, mas, no entanto, a gente tem um diagnóstico certinho lá. A planta precisa disso, porque é na planta que a gente tem a certeza se ela tem ou não aquele nutriente. No solo, está meio lá, pode ser que chova naquele dia, né? Ou naquele momento, né, o solo estava ácido, com muito alumínio, e não favoreceu aquela análise. Mas na folha não tem erro, mas só que é muito mais caro. Eu estou falando aí em 100, né, no solo, lá para a folha vai chegar lá a 300. Aí o cara vai pagar quanto, né? Ele não vai nem adiantar, né? Então tem que ver essa questão aí da limitação. Tem também algum estudo, né, que a gente faz a diagnose visual, né? Geralmente, coisas básicas a gente já mata já lá só no olhar, né? Quando a gente vê, né, aquela folhinha meio amarela, né? A gente já pode já imaginar, olha, essa planta está faltando nitrogênio. Bora colocar uma ureia nela que ela já vai ficar boa. Pode ser que seja um diagnóstico certo, né? Mas
não é certeza. Geralmente o pessoal fala logo isso, né? A folha ficou amarela, ficou meio azuladazinha, então está faltando potássio. Tá? Então, mas aí são coisas mais afundadas, mais importantes, né? Para a gente dar, de repente, um diagnóstico lá de alguma área, né? Para ajudar aí o agricultor a ganhar dinheiro também, né? Então, aí, como eu falei, né? Também o solo, a morfologia dele, saber como ele se ele está lá com muita água, se ele está lá no ambiente lá alagado, se ele tem muito ferro, se a argila dele, né, o grão dele está muito pequeno, muito grande. Então aí eu posso ter informações para me construir, né, a minha casa e fazer a minha construção. Aí eu vou ter que fazer a coleta naquele espaço e mandar para o laboratório e ele vai dar o resultado. Aí já é uma outra questão, gente, que eu realmente não sei se é o caso de a gente entrar aí com vocês. Acho melhor a gente não focar bem para a construção civil, só para a gente ter uma imagem, uma ideia, que a gente precisa coletar e vai vir um resultado. E aí lá o responsável pela obra, né, geralmente o engenheiro civil, ele vai lá e dizer, olha, nós precisamos fazer uma fundação assim, desse jeito. A gente vai ter que colocar lá um vergalhão, vamos colocar uma estrutura lá mais potente, mais forte, tendo em vista que esse solo é frágil, né, ele tem muita água, no ambiente alagado, etc. Bom, quem for aí para a área da engenharia civil aí, se aproveite aí, tá? E aí a interpretação, né, que a gente está falando mais aqui, né, que seria a relação ao planejamento, né, dos cultivos e também a preservação dos ambientes, né, preservação do espaço, né, usando técnicas, né, por exemplo, aqui a gente vê lá, digamos, uma curva de nível, né, um terraceamento, justamente para esse solo não se degradar, né, porque às vezes aquele solo, aquele ambiente, ele já tem já aquele perfil daquele jeito, né, e aí muitas vezes o agricultor ele precisa também ganhar dinheiro, né? Fazer um cultivo, alguma coisa, aí ele vai ter que usar algumas técnicas aí, que tem na literatura, né? Mais ou menos deu certo, justamente para ele ter o cultivo dele, mas também que ele não degrade, não destrua o solo, né? Porque senão o prejuízo vai ser maior para ele, principalmente, né? Porque ele precisa ganhar dinheiro, né? E para a gente, né? Como espectador, como cientista, para, digamos, incentivar a conservação, a preservação, né? Seja dos ambientes, seja das florestas, seja daquele ambiente como ele está, né? Se eu pensar numa caatinga, né, que tem poucas árvores, há também esse apelo, né, para conservar esse recurso, porque aquele ambiente é daquele jeito. Tá, gente? Alguém quer comentar alguma coisa, gente, aí? Tô parece uma metralhadora falando aqui, não sei se vocês estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo aí? Sim, Alguém está me ouvindo? sim, estamos. Ninguém quer comentar nada, não? Vocês querem aí ajudar aí nessa conversa, dando alguma sugestão, falando de alguma Sim, professor. experiência? Diga lá, Ju, assim, compartilha, porque tu tá iniciando essa parte rural, parece, né? Como é que tá lá o teu terreno? A Nazaré aí, gente, ela, assim, eu fiquei muito feliz aí com a experiência dela, né? Tu já vinha plantando, Nazaré? Ou tu já iniciou agora? Ou já tem alguém da família que já cultiva, Não, assim, essas culturas? professor. Como é que foi que tu chegou a Não, esse resultado tão belo e tão lindo? não, minha mãe Foi a planta, primeira né? vez? Eu sou a primeira vez, né? Minha mãe que planta as outras plantas, outros frutos, né? Como o arucu, é, é, o limão, né? Que ela planta, outras sementes. Eu comprei, na verdade, a semente e plantei lá em uma casa que a mamãe tem aqui, que mora só meus Fez a irmãos. terrinha lá? Foi. E aí ela trouxe do sítio lá, aquela terra que é Então, com gente, caroço, é né? possível, né, gente? E A comprei o gente adubo e aprender, né? misturei. Produto de açaí. Olha que legal, né, gente? Então, quando eu Sim. cheguei aqui, eu não estava muito ligado no caroço de açaí, né? Foi até o vigia lá do IF. Vigia não, motorista. Não, vou usar caroço de açaí. Eu fiquei assim meio desconfiado, mas açaí, pô, vai dar mais matéria orgânica, só carbono, né? Eu estava acostumado a usar negócio de esterco, né? Esterco de galinha, esterco de aves.
E aí eu vi que o açaí funciona. A gente usou lá na experiência do IF, deu certo. Muito. Só que eu vi pouco material de estudo, né, do açaí, assim, em relação a adubo, né? E aí, assim, é o científico, né? Eu vejo muito material, assim, meio solto, mas parece que funciona o adubo do açaí aí para fazer esse cultivo, né? E aí, foto de caroço não tem, né, gente? Tem aí a rodo aí, caroço aí, o pessoal não sabe o que fazer, né? E de repente pode ser uma excelente matéria-prima aí, né? Para quem deseja, por exemplo, fazer uma hortinha em casa, né? Para vender aí na porta de casa, né? Eu conheci alguns agricultores, né? Que eles vendiam em casa mesmo, né? Eles trabalhavam com alface, com, com pepino, coentro, cebolinha e pimenta. Só isso. Ele sobreviveu. Só disso. Só que a casa, o quintal deles era pequeno na cidade, mas tudo montadinho lá. Vendia em casa mesmo, vendia para supermercado. Então, de repente, né, gente, uma oportunidade aí que vocês podem ter, né? Às vezes a nossa mãe, né? Aí o irmão, ele pode conduzir, né? A gente vai só orientar lá, para dar uma olhadinha lá, e como é que tá aí? E aí eles podem conduzir aí realmente o cultivo, né? Então pode gerar um dinheirinho aí que de repente vocês podem fazer. Isso. Aí, gente, a minha sugestão para quem está começando é vocês começarem com pouca escultura mesmo, uma ou duas só. E aí, por exemplo, aí vai aumentando, né? Porque cada uma tem, digamos, uma especificação, e aí, às vezes, pode atrapalhar a condução da outra. Mas a sugestão, gente, é, por exemplo, quem quer já plantar um pouquinho mais, faça um canteirozinho de, digamos assim, de 80 centímetros ou 1 metro por 1,5 metro só. Aí é uma tábua, digamos, né? Aí enche lá de terra, misturando lá com a de açaí, com esterco, se tiver. Aí planta naquele espaço lá. Couve, cebolinha, até coentro, várias coisinhas naquele espaço. Que aí vocês vão ter uma boa colheita para comer, só mesmo, só em casa mesmo. Eu tinha já lá onde eu morava em Monte Alegre, eu tenho uma casa lá, eu fiz lá um pedacinho só para fazer isso. Aí eu vim embora e eu não consegui mais dar sequência. E aí, ó, a Jo, né, ela já colheu machixe, né? Machixe é muito bom, gente, é uma praga. Foi até um aluno que estava dizendo, né? Porque ele não plantava mais, ele plantava uma vez, aí capinava, a própria semente que caía já germinava outros pés de machixe. Então, coisa bem simples, né, gente? Por exemplo, machixe é excelente para quem tem diabetes, né, pressão alta. É assim, é o que eu como, né? Que eu tenho essa questão. Ok, pessoal? Então, só para a gente dar esse retorno aí. Mas fique à vontade se vocês quiserem falar alguma coisa aí, tá? Para somar aqui, tá? Aqui, gente, tem uns vídeos que eu mostrei para vocês, né? Por exemplo, sistema de plantio direto de hortaliças. Aí, gente, aproveite que, né, não abandone essa experiência. Gente. Tenta implantar lá que realmente vocês vão se surpreender com técnicas bem basiconas mesmo. Vocês podem ter essa experiência e aí depois, né, fazer uma horta na escola. Por exemplo, agora a gente foi convidado a fazer um projeto com alunos do segundo ano de meio ambiente, a implantar uma horta na pastoral do idoso. Então, a gente está com esse projeto aí de estar implementando lá, né? Então, a gente precisa dos conhecimentos, né? Da terra, conhecimentos da cultura, de algumas culturas. A gente não precisa pegar todas, vou pegar algumas só e desenvolver a ideia, né? Então, aqui, gente, o plantio direto é quando a gente planta direto na terra. Vocês vão ver lá que há uma diferença, por exemplo, naquele plantio onde eu reviro a terra. Que antes, né? Logo quando eu entrei na Emater, foi em 2005, não, 2006, 2007. Eu até participei de algumas práticas, né? O pessoal estava lá revirando lá aquele arado manual, né? A terra lá para plantar, era um sucesso isso. E aí foram descobrir que cientificamente isso não funciona, isso é errado fazer isso. A ideia é tu plantar mesmo no jeito que o solo tá, e aí tu só faz enriquecer com folha, ou até mesmo com adubo, que aí tu vai estar tendo um resultado, um retorno muito maior. É como o pessoal aqui, né? Tirando todas as aves, né? Para deixar só a sisal.
Aí vai chegar um momento que vai cair a ficha, digamos assim. Poxa, não funciona isso, só vai atrapalhar. E tem outro vídeo também, não sei se eu coloquei esse vídeo, mas se não tiver no Zap, tá lá no Cigarro, que ele fala também aí sobre prática de conservação do solo e da água, né? Faz é um seminário, né, que eu tirei só essa palestra aí para vocês darem uma assistida aí, para vocês entenderem mais, né, sobre a conservação do solo, né? Que a gente está falando da questão ambiental, né? E é bom a gente não separar, né? Sempre vem trabalhando aí nessa pegada aí da conservação do solo através da preservação, da conservação do meio ambiente, né? E aqui a gente vai emendar, digamos assim, no outro tema, mas é o mesmo, né? Que seria essa coleta do solo. Tem manuais, tem materiais. Eu não me lembro se eu coloquei algum material de solo, vou anotar aqui. Eu vou colocar para vocês um material, para vocês darem uma olhadinha. A Embrapa tem muita coisa, né? E o próprio laboratório ele já manda para a gente, né, algumas orientações. Foi o que aconteceu nesse laboratório, né? Ele mandou para mim uma cartilhazinha e orientando, dizendo como deveria fazer a coleta. Mas a Embrapa e tem muitos materiais aí na internet que a gente vê lá manual de orientação para a gente fazer a coleta do solo. Mas todos vão chegar ao mesmo resultado. Digamos assim, a mesma ideia, né? Aí tem um manual aqui da Embrapa, né? Vocês podem estar pesquisando, que ele é bem orientativo, bem tranquilo. Eu vou até colocar aqui, se eu não me esquecer, eu vou colocar para vocês, tá? Mas tem um vídeo lá explicando direitinho lá também a coleta do solo, tá? E a gente vê algumas imagens, alguns equipamentos, por exemplo. Geralmente, né, o pessoal coleta solo com essa boca de lobo, acho que é o nome, né? Boca de lobo. Que aí a gente já dá uma porrada só e já tira lá um talhãozinho, um pedaço, né, de terra que já serve para mandar para o laboratório. Geralmente, essa boca de lobo aí, ela tem aí 20 centímetros. É mais ou menos a profundidade que nós temos que tirar lá de solo, porque é onde tem a raiz, né? Por exemplo, as principais raízes que são das culturas anuais, né? Por exemplo, feijão, milho, né? Ou as perenes, né? Que seria a árvore, o açaizeiro é uma cultura perene. A raiz é mais profunda, mas geralmente toda a riqueza do solo está ali nos 20 centímetros. Tá? Então aí nós temos que ter, claro, o balde, né? E aí, para a gente depois fazer a mistura e tirar uma única amostra, que aí a gente tem que ter a amostra composta. Aí tem alguns trados, tem a enxada que a gente precisa limpar a área direitinho lá para a gente fazer a coleta. Tá? Então, a gente geralmente, né, os manuais, eles orientam a gente tirar 20 amostras simples. Ó. Geralmente eu mapeio uma área, né, uma área, digamos, semelhante, né, uma área lá onde o solo ele é similar, ele é igual, por exemplo. Qual seria esse solo igual, semelhante que eu estou falando? Por exemplo, uma área que é plana, uma área que é baixa, que é alagada, ou aquele solo ele tem muito ferro e aquele outro tem muita matéria orgânica. Então, são solos diferentes, né? Tem que tirar o solo de uma área semelhante. Por exemplo, se eu pensar nos acesais aqui das ilhas, né? Aí a gente vê que o solo é quase tudo igual, né? Só que eu preciso tirar uma área representativa onde vai estar a minha aceseira, onde eu vou fazer, digamos, o adubo, onde eu vou plantar, né? E geralmente a orientação, gente, olha só, eu preciso mapear 1 hectare. 1 hectare, que seria 100 metros por 100 metros, né? 1 hectare, vocês estão lembrados aí? 100 metros de fundo, por exemplo, e 100 metros de frente. Quando eu tenho essa área de 1 hectare, eu tenho que coletar no mínimo 20, que eu estou chamando de subamostra. 20 pedacinhos de terra. Aí eu junto todinho naquele balde que a gente viu na imagem lá, né? Os 20 pedacinhos, e tiro apenas, digamos, meio quilo ou 200 miligramas. Foi o que eu fiz agora, né? Como eu ia mandar para a SEDEX, aí eles orientaram, basta tu mandar aí uma coleta composta de 200 miligramas, que é o suficiente. Aí foi o que eu mandei, que salvou a minha paz. Né? Você imagina se eu mando meio quilo, né? Eu tirei somente 2 propriedades, eu ainda vou tirar mais 3. Então eu paguei aí quase R$ 300 para fazer. Claro, já incluindo o valor da amostra junto com o SEDEX, né? Então eu tenho que escolher a minha área, uma área semelhante, e tirar lá as amostras. Aí vocês vejam na imagem aqui, gente, que essa amostra ela foi meio que zigue-zague.
tem que tirar uma área representativa, não é tirar uma lá da outra. Tem que fazer lá um zigue-zague, tirar uma amostra daquela área geral, né? Não é que só um pedacinho, só um espaçozinho. Foi por isso que eu sofri aí na Ceseiro, né? Na Ceisal, porque estava sujo, né? Estava cheio de mato. Eu tinha pedaço de acezeira, pedaço de pau, eu tinha que ir subindo, descendo. E na hora eu me perdi lá, não sabia onde eu estava mais. Aí o pessoal lá que está acostumado disse, não, vamos por aqui. Mas a gente mapeou lá os 100 metros por 100 metros. Aí eu tirei lá as subamostras. E aí eu estava com o facão, né? Aí é cruel. Aí tem que ter realmente alguns equipamentos que a gente vai mostrar lá na frente. Então, essa imagem aqui, ela mostra, né, duas áreas diferentes, né? Por isso que ele está falando, amostra 2 e amostra 1. Ou seja, eles pegaram, fizeram zigue-zague e foram tirar os pontinhos aqui, ó. Vocês estão vendo os pontinhos aqui, ó, que seria a subamostra. Geralmente 1 hectare, né? Se for uma área semelhante, mas ela for 10 hectares, aí eu já vou ter que tirar mais subamostra, ou dividir um talhão, né? Colocar, digamos assim, 2 hectares em 2 em 2. Aí eu vou tirando em cada 2 hectares 20 amostras simples para transformar uma subamostra. Ok? E aí a gente encaminha para o laboratório, tá? Aqui tem algumas sugestões de profundidade. Ó. Por exemplo, se eu quero plantar arroz, mandioca, a orientação é que esse perfil desse solo seja 20 centímetros, de 0 a 20. Olha só o detalhe, gente, 0 a 20. Vocês estão vendo aqui essa pá reta aqui, ó? E bem aqui uma área assim, em pezinha, um buraquinho aqui, tipo uma baciazinha aqui, né? O perfil, gente, esse pedaço aqui, ó, que está perto aqui da boca acho que é uma pá preta, ó. O perfil é de cima para baixo, ó, 20 centímetros. Não é para pegar daqui do fundo, nem daqui do lado, é aqui, ó. Tenho que cavar aqui um pedaço. Por isso que com a boca de lobo, não, já mete lá e já vai direto. Ou um trado, né, já vai direto. Então, eu tenho que tirar aqui perfil de cima para baixo. Aqui as perenes, né, que são aceizeiro, andirobeira, essas árvores maiores, né? Aí a orientação também é tirar 0 a 20 centímetros, né? Apesar da raiz ser lá no fundo, né? Mas a riqueza do solo está em cima, né? Ele vai filtrando, o fósforo vai filtrando devagar. E aí, no caso, em perene já implantada na ciseira, no meu caso, né, que eu fui tirar lá, eu tirei de 0 a 20, porque já estava a ciseiro lá. E aí, uma cultura que eu vou implantar, aí vai variar, por exemplo, né? Se eu for plantar lá uma cultura anual, aí eu só tiro 0 a 20. Mas se eu for plantar ceiseiro, aí o ideal é eu pegar, por exemplo, uma amostra de 0 a 20, mandar para o laboratório e também de 20 a 40. Aqui está faltando um zero, tá? 20 a 40 centímetros. Justamente para ele saber o perfil mais no fundo lá, para... Às vezes o agricultor quer fazer lá uma fundação, né? uma adubação, né? Mais, com um nível mais profundo, né? Para ele percolar no solo, aí ele quer saber qual nutriente que tem lá no fundo, para ele poder fazer essa técnica, né? As pastagens na beira lá é 0,40. E aqui embaixo a gente tem alguns materiais que tem aí no comércio, né? Por exemplo, um trado de rosca já é de boa, né? Vou lá e tiro tranquilo. Quantas amostras foram necessárias? Imagina se eu ver uma propriedade e for tirar lá 100 amostras, né? Com facão. Tá morto lá o cidadão. Então a ideia, aí tem umas que são eletrônicas, digamos assim, né? Um motorzinho, vai lá e já tá fixado lá no tratorzão, né? Aí ele só vai tirando lá, de boa. Aí já é automático, né? Mas aí geralmente aí pro A6 não dá, né? A gente vai ter que tirar aí ou com um trado desse aqui, né? Ou no facão na enxada mesmo, tá? Eu levei a enxada, mas não adiantou não, porque no A6 né, tem muita raiz. Isso que fica mais puxado. Porque a gente não tem essa oportunidade, né, gente? Mas se nós tivéssemos, nós ia visitar uma propriedade de açaí mesmo e tirar essa coleta lá do açaí. Porque é uma cultura mais, né? Que tem muito aqui. Acho que também tem outras culturas, né? Mas eu estou pensando agora no açaí, mas vocês sabem aí, vocês estão acostumados a morar aqui. Tem outras culturas que é o mesmo processo. E aí tem que ter, digamos lá, um saco plástico, obviamente, né? Geralmente, alguns laboratórios já têm um saco, né? Eu coloquei lá no saco de 2 quilos, porque não dava para vir de lá, né? Lá de Goiânia, lá só um saco, né, para mim colocar. Mas se fosse lá em Goiânia, eu ia lá buscar o saquinho. Já é bem já ajustado, já é padrão, já no próprio saco a gente já coloca informação. E aí já tá de boa.
O balde, é claro, tem que estar limpo, não pode estar com resíduo, não pode ser qualquer balde, nem qualquer lata, porque qualquer material que tiver lá vai interferir lá no resultado, né? Então, o técnico ele tem que lembrar isso para o agricultor, ele vai pegar aquele facão lá todo enferrujado, vai dar problema lá no resultado, né? Então, tem que estar limpinho, higienizado. Isso é a função do técnico, né? Do profissional lá, que ele vai dizer, olha, isso aqui não está adequado, vamos ter que trocar. Aí, antes de eu tirar a amostra, tem que tirar todinho lá, folha, resto de animal se estiver morto, raiz. Para análise do solo, isso não vai interessar. Tá? Quando chega lá no laboratório, o solo ele é peneirado, tudinho, bonitinho, é torrado, aí que ele vai colocar lá o material, né? Vai colocar lá no equipamento para se fazer a leitura. Então não adianta levar folha, levar lá qualquer material que vai só perder tempo, só gastar dinheiro. Então a gente tem que deixar bem, tirar pedra e tudo que tiver lá, qualquer impureza lá que. Aí tem as orientações aqui, tá? Do manual que eu peguei. Aí está dizendo aqui nessa imagem aqui, gente, mais ou menos uns passos, né, que tem que ser feito, tem que limpar, capinar a área bonitinha, cavar um buraco primeiro, depois vai tirar o perfil. Essa imagem está curta aqui, né, mas é isso, né, que a gente tem que ter, né, mais ou menos. Geralmente o agricultor não tem entrada, não tem nada, mas ele tem lá um facão manchado e vai ser com esse mesmo. Então, tranquilo, né? Aqui tem algumas sugestões dos materiais, ó. Áudio, plástico, os trados aí. E aí pode ser para diferentes funções, né? Ou para fazer digamos, o tipo desse solo, né? Que a gente vai ver lá nas outras aulas, né? Esse solo é um latossolo, um organossolo e tal, né? Eu também tenho as mesmas técnicas para fazer a coleta. Tá ok? Já consegue fazer uma coleta? Aqui novamente reforçando, né? Divisões de áreas, né? A gente fala de talhão, né? A gente vai separar lá aquelas áreas semelhantes, né? E aí a gente vai fazer a análise, vai fazer a coleta, né? De acordo com aquela técnica que eu falei, em zigue-zague, tirando aí 20, né? Ou, de repente, 10 amostras, né? Para formar uma amostra composta para mandar para o laboratório. Não pode ser só um pedacinho de um local, porque não vai representar a realidade. Tá? Então, a gente tem bastante cuidado, porque a gente precisa uma informação segura, né? Imagine o cara vai pagar R$ 200 lá na análise, vai pagar lá 2.000 para colocar o adubo. Aí no final ele vai descobrir que não precisava daquilo ou que ele usou errado. Então quer dizer, ele investiu errado. Mas quem foi a culpa? Pode ser do técnico. Ele tem que ficar atento, ligado, né? Porque ele tem que pensar na produtividade, né? Essa que é a ideia aí. Tem que aumentar aí a quantidade de grão, né? Daquele local. É o que a gente quer, né? Vou gastar a amostra, vou pagar o técnico para tirar a amostra, vou pagar o laboratório, vou pagar o adubo, e aí, obviamente, que eu quero ganhar mais dinheiro, eu preciso, inclusive, né? Justamente para mim fazer meu cultivo. Aí alguém deve perguntar, professor, eu tenho que fazer todo ano? Depende, geralmente as orientações é de 3 a 5 anos que eu faço análise e faço adubação. Mas tem alguns nutrientes que tem que colocar todo ano. Por exemplo, se eu pensar em açaí, qual é o nutriente, digamos, que faz que, digamos, assim, algumas pesquisas, eu ainda não experimentei, eu estou querendo fazer um estudo aí, que mantém, digamos, o caroço mais lá no cacho, que deixa aquela árvore mais bonitinha. Segundo alguns estudos, né, o uso de boro, né, ele é o principal nutriente aí da ceiseira. Até porque fica entrando água, né, todo o tempo, né, então não dá para manter, digamos, lá fósforo, ou até mesmo nitrogênio todo o tempo, né, porque aí vai entrar água e vai levar. Então, segundo alguns estudos, o boro ele fica mais tempo porque ele vai subir mais rápido para a árvore, ele é mais móvel, né? Ele é mais veloz, né? E aí ele pode ajudar muito o cultivo. Mas eu estou fazendo um estudo aí para mim ver se, por exemplo, é verdade ou é real, né? A gente usar adubo mesmo, né? Eu não consegui encontrar material aí que me desse uma certeza. Estou fazendo um estudo aí de umas propriedades para mim ter essa informação. Tá ok, pessoal, aqui? Alguma pergunta aí? Alguma dúvida? Tá tudo bem? Vocês estão entendendo? Eu não estou entendendo nada. Me avise aí, tá, gente? São informações, gente, que eu já vi, que eu trabalhei na Emater, o agricultor ia lá e queria saber lá, fazer uma coleta, não sabia onde tinha laboratório, aí estava dando um problema lá, então, isso é uma questão real aí que vocês podem estar vivendo, né? Então, vamos aprender um pouquinho. E aí, gente, esses cuidados que eu falei aí, ó. Tá aqui numa forma de texto, no material, para vocês darem uma olhadinha.
né? Porque são alguns cuidados, né? Que às vezes a pessoa que não teve aquele conhecimento está desligado e aí manda o material, gasta o dinheirão e aí acaba não tendo retorno, né? Então esse que é o problema, né? Então, por exemplo, tomar cuidado aí na hora da coleta se tem casas, né, próximo que pode ter banheiro, pode ter curral, pode ter criação de galinha lá no meio. Então, imagine eu coleto um solo com um esterco lá misturado. O cara que lá no laboratório ele não sabe. Ele pegou a terra lá, ele vai ver o nutriente. Aí depois ele pode dar um diagnóstico errado, né? Porque a coleta foi mal feita. É isso que a maior parte dos problemas é isso. O coletor, o técnico não orientou direito lá o agricultor coletou de qualquer jeito e aí não adiantou nada, porque não atentou para os detalhes. Árvore queimada também. Então, tudo isso vai interferir no resultado. É claro que na hora que a gente manda, né, a análise, a gente faz um diagnósticozinho da área. Como é mais ou menos o solo, qual era a cultura que tinha. Justamente o técnico do laboratório que for fazer a análise, ele já sabe lá, está aqui. Tá? Então não é só chegar lá de qualquer jeito, ele vai dar o resultado. Ele vai dar o resultado, né? Que apareceu lá. Mas aí pode interferir a realidade. Tá bom? E aí, antes da coleta, obviamente, fazer um planejamento, fazer um mapa onde vai coletar. Hoje em dia, essa questão, gente, por exemplo, quem planta soja, assim, essa cultura industrial, onde produz muito, né? Já tem uma tecnologia bem avançada que agora eles chamam de agricultura de precisão. Ou seja, eles mapeiam todas as áreas, né? E através de imagens de satélite, eles já começam a dar o diagnóstico. A própria imagem ela vai dizer, né? Se ela está com deficiência de nutrientes ou se ela está avançada. Então, hoje a agricultura está nesse nível, tá? A gente está em coleta, né, gente? Mas a gente sabe que avançou bastante aí. Toda essa tecnologia aí, todo esse dado. Alguém lá, lá em Brasília, lá não sei aonde, numa salinha, está dando o resultado para o cara já direto, dando lá, olha, tu vai só colocar adubo naquele pedaço, naquele talhão, tu vai colocar essa quantidade. A imagem está dizendo que está dando gafanhoto, está comendo, quer dizer, um diagnóstico bem profundo hoje, tá? Mas é claro, a gente precisa dar o primeiro passo para entender, né? Toda a dinâmica e saber que as ferramentas estão bem avançadas, e aí vocês vão estudar geoprocessamento, né? E eu não sei quem vai dar essa disciplina, aproveitem bem ela, que ela é a ferramenta da moda, né? A ferramenta que qualquer profissional precisa saber. E a gente vê que tem muitos profissionais aí voando, estão por fora, né? E aí fiquem atentos, né, para vocês terem essa oportunidade. Pelo menos ter um contato basicão mesmo, e aí vocês vão pegando a ferramenta e vão se virando, né? Então, fiquem atentos aí para vocês não perderem a oportunidade. E aí, mais uns vídeos, né, gente? Vamos assistir vídeo pra caramba, né? Mas aí, gente, às vezes são vídeos lúdicos, são vídeos que a gente vê uma realidade, né? De repente, a gente não está podendo fazer a prática, né? Vocês estão ouvindo a minha voz, gente? Eu estou dando problema aí, porque eu não sei se é a minha internet ou se é de algum de vocês. Dá uma olhadinha aí na minha voz, me avise aí, tá? Que teve um aluno que me avisou que tá com problema aí, eu não sei se é o meu áudio. Tá, e aí, porque vai ficar gravado, né? Opa, desculpa. Se o áudio ficou ruim, aí vai prejudicar todos, né? Mas talvez seja só de algum aluno e aí o áudio fica bom e aí vocês podem assistir depois. Mas a gente já está na parte final, né? Esses vídeos, como eu falei, vai ajudar muito vocês a compreender, né? Sobre como é esse processo aí da amostragem do solo, para que serve, né? E como é feito, né? Digamos assim, e aí, de forma mais geral, aí a gente vai entrar em outro contexto aqui, só para falar de algumas características do solo. Digamos assim, a mais interessante, a mais importante, ou seja, aquele solo que tem buraco, né? Aquele solo que é mais leve, né? Que ele é mais fofo. A gente fala de porosidade, né? Então, essa porosidade, ela tem alguns nomes, né, que a gente ouve bastante por aí.
Gente, o professor caiu? Oiê.